paz do Senhor esteja com você, com seu coração, com a sua família, com todos da sua casa. Hoje, no Restaurado pela Palavra, queremos trazer uma meditação sobre o tema tempo. Tempo é algo que nós precisamos aprender a lidar com ele, a esperar. E olha que brasileiro, então, para esperar não é fácil. Mas eu quero que você venha comigo e medite no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, mas também tem tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Existe um tempo para cada coisa e isso é a Bíblia que diz. Nós lemos aqui que há um tempo, um propósito debaixo do céu, há tempo para todas as coisas. Quando nós falamos, queridos, sobre o tema tempo, nós que já falamos aqui sobre a questão de nós sermos brasileiros e sermos tão imediatistas, não gostamos de esperar, fila, misericórdia, quem é que gosta de pegar fila, pelo amor de Deus? Mas esperar faz parte. Faz parte esperar algumas coisas acontecerem na nossa vida. Como a fila de um banco, a fila de aguardar para ser consultado, aguardar coisas melhores acontecerem na nossa vida. A verdade é que o tempo é algo que faz parte da nossa existência. Há um tempo, a Bíblia diz, determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aqui a Bíblia foi narrando alguns pontos, não fala todos, mas a gente sabe que há tempo para todas as coisas. E uma das coisas que nós precisamos aprender é sobre o tempo. E como é difícil, queridos, em momentos tão decisivos da nossa vida, que aguardamos coisas boas acontecerem e o tempo da vitória, o tempo da mudança, o tempo do novo não chega. E a gente fica ansioso, fica ocioso e muitas vezes tende a desanimar, tende a baixar as armas, tende a se enclausurar, tende a murmurar e a se queixar contra Deus e sempre na lamúria com as pessoas. E nesse dia eu quero meditar com você, que não sou diferente de você, que muitas vezes no aguardar em Deus a gente titubeia, a gente tropeça, muitas vezes na murmuração, nas queixas, no porquê Deus isso, porquê Deus aquilo, porquê isso comigo. Há um tempo, a Bíblia diz que José, um jovem que amava o Senhor, em que Deus havia colocado tantos sonhos lindos no seu coração, a Bíblia fala que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. É uma história tão linda e que muita gente já ouviu falar. E você pode meditar lá no livro de Gênesis. E a palavra do Senhor vai nos dizer que esse menino foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Ele foi tirado do seu povo. Havia tantas promessas, tantos sonhos proféticos na vida de José. Mas sabe, houve anos em que nada daquilo que ele havia sonhado parecia um dia se realizar. Coisas que nem ele mesmo compreendia. Sabe, muitas vezes nós não entendemos o que sucede na nossa vida, na nossa casa. Mas eu quero compartilhar com você algo nesse dia. Que independente do que nós estivermos enfrentando, nas situações que nós precisamos aprender a esperar em Deus. E que muitas vezes essa espera vem muitas vezes a angústia, será se eu vou conseguir, será se esse quadro vai mudar, será se essa estação da primavera, do florir, desabrochar das flores vai realmente vir para a minha vida, para a minha casa, será se aquele milagre tão esperado vai acontecer,
Será se as mudanças nas pessoas que eu tenho orado vai realmente ser realizado? São tantas as indagações, o emprego, a mudança no cônjuge, no filho, a saúde, o milagre que muitas vezes nós estamos a esperar em várias áreas da nossa vida. Eu quero dizer, querido, que a palavra do Senhor nos declara que existe um tempo para cada coisa. Assim como foi enviado lá para ser escravo no Egito, José, a palavra do Senhor nos diz que houve um tempo que, diante de tantas batalhas, tantos enfrentamentos, esse menino teve a graça de experimentar o tempo de Deus na sua vida. Porque o tempo, Cronos e Kairos são termos gregos que eles designam falam sobre o tempo. E o Kairos é aquele tempo perfeito, é aquele tempo decisivo, é aquele tempo oportuno. Já o Cronos, ele se refere ao tempo cronológico, é aquele tempo do calendário, do nosso relógio, é o tempo do homem. E sabe, nós precisamos aprender a aguardar o Kairos de Deus na nossa vida, que é o tempo de Deus. Nós muitas vezes estamos no nosso tempo, Cronos, e queremos que as coisas aconteçam, e esse tempo, Cronos, ele vai acontecendo no dia a dia, é o relógio humano, é o calendário humano. Mas quando Deus quer agir, quando Deus ele quer intervir no nosso tempo, Cronos, quando ele quer adentrar no nosso Cronos, o tempo do homem, ele vem, ele estabelece o seu Kairos, o tempo perfeito, e as coisas acontecem. Talvez você esteja esperando em Deus algo tão maravilhoso acontecer, mas eu quero te dizer, meu querido e minha querida, não desanime. Eu quero declarar que o Kairos de Deus, ele possa realmente se estabelecer, adentrar no seu Cronos e mudar toda a sua história. Não desanime diante dos enfrentamentos, não desanime diante das grandes adversidades. Esperar não é algo tão bom, não é realmente agradável, mas faz parte da vida. E nós estamos vivos. O tempo de Deus chegou para José, ali no Egito, escravo, esquecido. Foram tantas acusações, foram tantas situações adversas, solidão, injúrias, perjúrios sobre a sua vida, acusações, sofrimentos. Mas o tempo de Deus interviu no Cronos de José, na vida de José. E o Kairos, o tempo perfeito de Deus aconteceu. E ele foi chamado para o palácio. E esse homem fez história sendo governador do Egito. Um escravo judeu sendo governador, príncipe do Egito. Porque quando o tempo de Deus acontece na nossa vida, ele realmente nos surpreende. O tempo de Deus chegou para Abraão, o pai da fé, o pai de multidões, o homem que já mais bem velho, ele, Sara, sua esposa. Sara era uma mulher que não podia gerar filhos, ela era uma mulher estéril, mas a Bíblia diz que Deus interviu no Cronos de Abraão e de Sara, e o tempo perfeito, o Kairos de Deus estabeleceu a vontade de Deus, gerando Isaque, a promessa, o filho da promessa. São tantos homens e mulheres de Deus que viveram o tempo de Deus. Viveram sim, porque nós somos humanos, nós vivemos o nosso Cronos, mas a glória de Deus vem, o tempo de Deus vem intervindo no nosso Cronos para estabelecer o seu Kairos. Eu quero declarar que sobre o seu Cronos, sobre o seu tempo, virá o tempo de Deus se estabelecendo, trazendo vitória sobre a sua vida. Mas mesmo diante das nossas esperas, e nós desejamos, nós esperamos o tempo do Senhor acontecer na nossa vida, não é verdade? Mas eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, não só são de milagres que nós vivemos, não só são de grandes, extraordinários feitos de Deus que nós vivemos. Nós precisamos viver um relacionamento com o Senhor. E quantas vezes esse tempo que nós queremos de graça, de vitória, de bênção na nossa vida, nós também pegamos o nosso tempo, o nosso Cronos, e nós não utilizamos da melhor forma. Eu e você, de fato, precisamos aprender a administrar nosso tempo, a sermos bons mordomos do nosso tempo.
dedicar em meio às nossas frenesi da vida, que vivemos um tempo assim muito estressante, são várias atividades, várias coisas que precisamos realizar, vivemos um tempo tão estressante. Então nós precisamos nos lembrar de algo. A Bíblia diz que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Às vezes nós dizemos que nós não temos tempo de visitar os pais, visitar a família, visitar amigos, e às vezes é até verdade. O tempo está muito corrido, mas sabe, é prioridade separar um tempo para abraçar, para ouvir, para ser ouvido, para, sabe, deixar um pouquinho os barulhos serem silenciados, e possamos tocar o outro, possamos ouvir o outro e sermos ouvidos. Precisamos ter tempo para sair com as amigas, com os amigos, sair, ter um papo edificante, legal, resenhas, que nós somos humanos, temos que resenhar, brincar e de alguma forma alegrar o nosso coração. Sairmos um pouquinho das redes sociais, que é algo tão viciante na vida não só de uns, mas de todos. Nós não podemos nos excluir. E nós temos que ter sabedoria para administrar o nosso tempo e vivermos da melhor forma possível o nosso tempo, a nossa vida. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Muitas vezes utilizando de uma forma que não agrada ao Senhor, que não glorifica o Senhor. Falamos que existe tempo para tantas coisas. E podemos aqui dar milhões de sermões, milhões de devocionais através dessa leitura. Mas eu quero focar em dizer para você que o Kairos de Deus vai intervir sim no seu Cronos. Mas permita que no seu Cronos, no seu dia a dia, eu e você precisamos decidir trazer a presença de Deus, estabelecer a vontade do Senhor no nosso dia a dia, decidindo viver em comunhão com o Senhor. Não é ser um religioso, não é ser uma religiosa, não é viver só na igreja ou com a Bíblia na mão. É realmente ouvir aquilo que Deus está falando no nosso coração. É termos uma posição uma posição positiva a partir do que a palavra do Senhor tem sido ministrada nos nossos corações. Deus tem uma palavra de vida, Ele tem uma palavra abençoada para o nosso coração. Esté também viveu como uma mulher judia, órfã, criada ali por um parente bem próximo, e a palavra do Senhor vai nos dizer que essa menina, que podia ser uma menina ferida de alma, porque hoje muitas pessoas pegam algumas dores e elas então maximizam muito mais ainda, porque se alimentam a dor, e isso vai causando uma cratera na alma. Esther poderia fazer isso, mas ela foi muito bem orientada, ela foi submetida a uma vida em Deus. E a palavra do Senhor nos diz que quando o rei Assuero estava ali procurando uma nova esposa, e ela foi ali também selecionada para estar se preparando para quando houvesse a escolha do rei Assuero, ela de alguma forma pudesse ser ali escolhida. Ela iria fazer parte da seleção. Talvez ela não tinha certeza que iria ganhar, mas aquela menina estava sendo orientada pelo Espírito Santo, por Deus na época, e ela viveu um tempo diferente no seu Cronos. O seu Cronos mudou completamente quando o tempo perfeito, o tempo Kairos de Deus chegou, adentrou no seu Cronos e estabeleceu o propósito do Senhor. Ela se tornou a rainha do rei Assuero. E essa mulher fez uma grande diferença, porque para aquele tempo o seu parente próximo disse que ela foi de repente, Deus a preparou para estar no palácio, porque havia uma grande trama contra o seu povo judeu. E a trama era para matar, havia um genocídio para ser cometido contra o povo de Deus. E ela se tornou um instrumento do Senhor para salvar a sua nação, o seu povo de uma grande matança. Ela decidiu ouvir Deus. E quando ela se permitiu viver o Cronos de Deus, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, ali houve uma grande libertação, uma grande graça de Deus sobre o povo de Israel. Queridos e queridas, todos nós, se fôssemos contar momentos em que o Kairos, a palavra do Senhor nos diz, o tempo perfeito de Deus chegou na nossa vida, Ele mudou a nossa história. Eu posso me lembrar, sim,
de momentos em que o Kairos de Deus adentrou o meu Cronos, o tempo humano, o meu tempo, e mudou, e coloriu tudo, e mudou a nossa sorte. Ele faz comigo, Ele faz com você, Ele fez o que diz a palavra com tantos homens e mulheres de Deus. Ele continua sendo Deus. Eu quero desafiar o seu coração a continuar crendo em um Deus invisível, porém real. Um Deus poderoso, que faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Não deixemos que as circunstâncias, as intempéries, elas nos roubem do que Deus nos diz, de aprender a esperar com paciência no Senhor. Não deixar a nossa alma, muitas vezes a nossa alma está agitada, e Davi muitas vezes ele declarava sobre a sua própria alma: por que está assim minha alma? Por que está abatida dentro em mim? Quantas vezes o salmista, ele declarava para a sua própria alma que queria se prostrar, para que confiasse no Senhor. Quando algumas coisas não estiverem se estabelecendo para a mudança do cenário, clame o Kairos de Deus, mas também se submeta à vontade do Senhor. Nós muitas vezes queremos o extraordinário de Deus, mas não queremos mudar de vida, não queremos ter tempo para o Senhor e não queremos ter uma vida devocional com Ele. É necessário separarmos tempo, queridos, para amarmos os nossos, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor e termos uma vida realmente que agrade o coração dEle. É necessário abrirmos os nossos olhos, termos uma visão panorâmica da coisa, da vida, e tomarmos uma posição. É necessário sim pararmos de procrastinar algumas coisas. Quantas vezes nós procrastinamos tantas coisas? Deixamos aquilo que poderíamos fazer hoje para amanhã, para depois, ou nunca fazemos. Eu sei que você, como eu, muitas vezes que procrastina algumas coisas. E eu sei que eu preciso fazer, e você também, uma mudança, repaginar a nossa vida. Deixarmos de procrastinar coisas relevantes, coisas necessárias, urgentes e emergentes, para que isso traga mudança na nossa vida, traga benfeitoria no nosso viver e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Não deixe que, em meio à espera de algumas coisas, você se perca no caminho. Não deixe que as tristezas e os desencontros no meio da jornada te sequestrem daquele que pode mudar a sua história. Porque a Bíblia diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Vamos dedicar um pouquinho de tempo para Deus acima de todas as coisas. Um tempo para estarmos com a nossa família. Desliga um pouquinho o celular, vai assistir um filme com a família, vai conversar um pouco, vai saber um pouco do dia a dia do outro, vai lá visitar um amigo, vai fazer alguma coisa útil, não somente por você, mas por alguém que espera também que o tempo possa trazer alguém para perto dele ou dela. Que o Senhor nos abençoe e que a graça do Senhor possa realmente estar nos levando para mais perto dele. Um dia abençoado para você e para mim, e que durante toda a nossa existência a bênção do Senhor ela se estabeleça e nós clamamos e oramos o Kairos de Deus sobre a nossa vida, trazendo o extraordinário, trazendo o impossível, mas sobretudo trazendo muito mais dele. Que ele cresça e que nós diminuamos, e que o nome dele seja glorificado pela minha vida e pela sua vida, não só hoje, mas sempre. Fica com o Senhor. Shalom Adonai.